Olá, sejam bem-vindos ao 28º dia de leitura, capítulo 11, hoje a parte 2. Vamos dar sequência no capítulo de ontem, onde estamos falando sobre a necessidade que alguns têm de serem agressivos, a paixão pela agressividade. Hoje vamos dar sequência e iniciando a nossa leitura comentando sobre como essa agressividade dos homens influenciam, impactam as mulheres com as quais eles se relacionam. Vamos lá. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e eu já te convido a comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Assim o YouTube entende que ele é relevante e compartilha com outras pessoas. E você também pode fazer a mesma coisa, tá? Compartilha aí. As mulheres que se relacionam com um homem agressivo quase sempre se sentem indesejadas em razão de uma feitura não especificada e hipotética que explica porque o homem agressivo nunca demonstra desejá-las. Desesperadas por alguém ou por algo que as toque profundamente a ponto de aliviar a dor da solidão. As vítimas dos homens agressivos são responsáveis pelo modo que eles escolhem para agir, mas não pelo sofrimento que lhes é imposto. Essas vítimas são propensas à depressão. Não tenho nada que alguém possa desejar, porque devo me preocupar em tentar me relacionar com alguém ou levar esse relacionamento adiante. Ansiedade. Se eu conseguir me controlar, tudo vai ficar bem. Ah, não. O que vai acontecer se eu perder o controle? Vícios. Não consigo ficar longe de tudo o que me agrada o suficiente para aliviar minha solidão, mesmo que esse alívio seja momentâneo. Os homens agressivos raramente mudam sem antes enfrentar o impacto destrutivo que causam nos outros. Por isso, é muito importante que as pessoas envolvidas com homens agressivos se arrisquem a dizer com toda a clareza com essa dominação pela agressividade afeta os outros. Os homens verdadeiramente fortes são diferentes dos homens agressivos. Na mesma proporção que os homens sensíveis e maduros são diferentes dos homens fracos, os homens agressivos têm em comum 3 características que escondem sua agressividade. Primeiro, a insegurança. Em razão da incerteza de sua masculinidade, os homens agressivos são compelidos a provar que são viris. Exibem seu poder para mostrar aquilo que não tem certeza de possuir. Os homens fortes, por outro lado, não sentem nenhuma necessidade de exibir sua força. Eles têm controle sobre o seu poder e o liberam apenas em favor de um bom propósito. Segundo, superficialidade. Se você não levar em conta a competência e o charme, verá que os homens que se encaixam ao lado agressivo da sequência ininterrupta não são pessoas muito interessantes. Não são tão conscientes do que se passa no interior deles ou dos outros. E seu sentimento mais profundo é a paixão pelo poder. Os homens fortes, contudo, não têm medo de enfrentar a realidade total, inclusive as coisas feias a respeito deles ou a respeito dos outros, capazes de provar um desespero arrasador. Os homens fortes lembram-se de Deus e falam com o poder da esperança dentro da noite totalmente escura. Terceiro, incompreensão. Os homens agressivos não entendem a essência da verdadeira masculinidade. Confundem sensibilidade com fraqueza. Na mente deles, poder e força são as mesmas coisas. Os homens fortes sabem que sensibilidade é a percepção, e a percepção abre porta do comprometimento misterioso que exigem coragem para entrar neles. E o desejo deles de viver corajosamente supera o medo da escuridão. Eles definem força como poder sob controle, não poder manifesto. Os homens agressivos têm medo de compartimentos fechados. Sabem que seu poder não se compara com o poder invisível que habita na escuridão. Permanecem fora da escuridão porque nunca foram sensíveis. E sua determinação de evitar o mistério os torna mais determinados ainda
para controlar tudo o que enfrentam. Seu poder degenera em formas mais egoístas, mais destrutivas, mais malignas que de agressividade. Todos nós nos encaixamos em algum lugar, à esquerda ou à direita ou no centro. Os estrupadores, sem escrúpulos, representam um exemplo do ponto mais distante do poder sem sensibilidade. Os viciados em pornografia que sacrificam a família e o respeito em troca de mais um filme erótico estariam do outro lado, no outro extremo, vivendo em função de alívio imediato, de modo o sofrimento que a sensibilidade sem força produz. E a maioria de nós provavelmente se encaixa em algum lugar entre esses dois extremos. Mas ninguém vive exatamente no centro. Por quê? Porque nenhum homem pode ser considerado uma ilustração perfeita da posição C, exceto um. Porque tão poucos homens não chegam sequer perto da posição? Porque a cultura cria padrões atingíveis de masculinidade que nos asseguram que não estamos indo tão mal assim, e depois encoraja outros a se unirem a nós, com objetivos tão baixos? Os homens com sensibilidade bem desenvolvida tendem a pedir que os outros colaborem com eles. E, quando não recebem colaboração, pelo menos do modo como esperam, eles se tornam vulneráveis e perversões passivas, pornografia, masturbação compulsiva, fantasias nas quais as mulheres atendem a todos os seus desejos, sonhos de ganhar na loteria. Os homens que vão em frente com coragem, mas sem uma percepção deles próprios ou dos outros, sentem um vazio diferente que os atrai para perversões agressivas, sedução, sadismo, maus tratos, riqueza e poder. Somos de fato uma mistura de tudo. Ninguém acerta. Por quê? A resposta, claro, leva-nos a Gênesis 3, quando Adão se recusou a falar. Uma corrupção congênita no propósito destinado ao homem de ser viril foi passada adiante e todos os homens naturalmente concebidos desde então. Contudo, o fato de nosso problema ter sido herdado não deve ser usado como desculpa para fugirmos da responsabilidade. Precisamos enfrentar a terrível verdade. Somos responsáveis por não falar com sensibilidade e força, e somos levados ao desespero pela verdade, mais terrível ainda do que o impulso dentro de nós de não falar. É forte demais para resistirmos sozinhos. O enfrentamento dessas duas verdades nos leva a quebrantamento, confissão, arrependimento e confiança. O não enfrentamento nos deixa com a ilusão agradável de que a situação pode estar ruim, mas não tão ruim a ponto de Deus ser realmente necessário. Falar aos homens algo vital. Falta-nos coragem e fé para falar dentro da escuridão, com poder revigorante. E essa falta de coragem e fé precisa ser compreendida como pecado. O pecado está no centro de nossos problemas. Essa é a verdade simples e terrível. Nada explica por que pecamos. O fato de pecarmos é a base de todo pensamento claro sobre os nossos problemas. Há, porém, um segundo nível de entendimento. Um nível que se baseia no rastreamento de cada problema até a queda. Esse segundo nível envolve o relacionamento de um homem com outros homens. Após o pecado original, não há influência mais poderosa na vida do homem que a influência de homens mais velhos e da mesma geração que a nossa. Homens mais velhos cuja vida observamos e que exerceram influência sobre nós, principalmente em nossos anos de formação. Os homens da mesma geração nossa, companheiros e amigos com quem convivemos, trocamos história e contamos fatos que não revelamos a ninguém mais. Há algo verdadeiramente poderoso à nossa disposição. Na terceira parte, eu menciono que nosso relacionamento
como pais e irmãos, pode ajudar-nos a recuperar o sonho perdido da masculinidade. Conclusão da segunda parte. Nem todos os homens desfrutam da riqueza da maturidade masculina. Após 2 dentre os homens que foram libertos do Egito, atravessaram o rio Jordão rumo a Canaã. Os outros perambularam pelo deserto até morrer. O caminho para a maturidade começa com uma análise sincera do modo como nos relacionamos. Que efeito causamos às pessoas? Se tivesse coragem, o que nossas esposas, filhos e amigos diriam a respeito do relacionamento deles conosco? Deixamos transparecer que somos carentes? Que exigimos que os outros cuidem de nós? As pessoas sentem-se pressionadas a nos tratar bem? Ou nos veem como agressivos, fortes e ponto de não necessitarmos muito dos outros? E distantes o suficiente para não oferecer nem exigir intimidade? Falta-nos coragem para entrar no mistério. Portanto, somos governados por nossas paixões da carência ou da agressividade. Nem os homens carentes, nem os agressivos são homens autênticos. Chegamos ao final da nossa segunda parte da leitura desse livro, né? E a partir de amanhã entraremos na terceira parte do livro. Hoje, né, concluindo aqui o nosso 11º capítulo de leitura, e amanhã daremos sequência. Estamos finalizando já o livro, falta apenas uma parte do livro. O livro é dividido em 3 partes e faltando aí apenas 2 capítulos para a conclusão da leitura. E eu creio que você tem sido abençoado assim como eu estou. Curta, comente e compartilhe com outras pessoas para que eles sejam edificados também. Até amanhã. Tchau.